Olá, minha turminha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o dia seja para vocês maravilhoso e que Jesus abençoe todos. Hoje a gente vai ter mais uma aulinha. Tia Zildene vai trazer hoje a aula de história para vocês. Nessa aula de história, tia vai fazer uma revisão breve, porque vocês são inteligentes e vocês sabem muito bem do conteúdo. Tia acredita demais em vocês, tá bom? Então, a nossa unidade ainda é a mesma passada, que é o tempo passa, né? Tia Poliana e tia Zildene estão aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. O que quiser pedir a mamãe, ou vocês mesmos, vai lá no privado de tia Zildene e tia Poliana e pode perguntar, tá certo? Então, vamos lá. Nosso sumário de hoje, a gente tem a correção do livro de atividades nas páginas 73, 74 e 75 e a retomada da unidade, que está nas páginas 13 até a página 11, certo? Então, vamos lá. Que legal! Olha só. Nessa retomada das páginas 73, 74 e 75, como tia Zildene tinha avisado a vocês, para fazer essa atividade, tia pediu para vocês assistirem um desenhozinho, um filminho da Cinderela. Hoje, tia trouxe Cinderela para vocês, né? Aí nós temos Cinderela, ela toda desarrumada, né? Varrendo. E temos Cinderela, lindíssima, princesa. Então, o que acontece? Por que tia Zildene colocou essas duas imagens hoje para vocês? A gente, na unidade, nós estudamos antes e depois, para vocês verem como o tempo passa, o que acontece. Antes, Cinderela, ela era uma menina que era criada com a madrasta dela, que tinha duas filhas. Essas duas filhas morriam de inveja de Cinderela. Logo, a mãe dessas duas moças era muito má. Então, ela não deixava a Cinderela ficar arrumada, né, ter a vida que as filhas dela tinham. Então, Cinderela vivia limpando a casa, lavando roupa, fazendo comida. Cinderela, ela era uma menina que nem amigos tinha, mas ela tinha um coração tão bom, mas tão bom, que até os animais gostavam dela, assim como vocês estão vendo aí na imagem. Essa imagem aí está trazendo o antes, como Cinderela era, né? Depois, Cinderela ficou assim, linda. Mas aí, depois vocês vão contar a história para a tia. Tia não vai contar a história para vocês. Vocês vão contar para a tia, tá certo? Então, aí nós temos o antes e o depois de Cinderela. Eu sei que para fazer a correção da atividade, vocês assistiram. E eu acho que vocês adoraram essa historinha. Então, nós vamos lá para a unidade. Nessa correção, nós temos uma imagem e está perguntando também, essa imagem aí, ela se refere a qual conto de fadas? Claro que é Cinderela. Ah, com certeza você acertou, porque nessa imagem aí foi quando Cinderela estava no jardim. Foi antes de Cinderela, né, receber a visita da fada para fazer aquela transformação nela, quando Cinderela ficou muito bonita, né? Tem aí Cinderela, uns ratinhos e uma abóbora. Essa abóbora aí, ela virou uma linda carruagem. E esses animaizinhos aí, que são os ratinhos, eles viraram os cavalos. Os cavalos que iam guiar a carroça de Cinderela. Não aparece aí, mas conta a história que uma lagartixa, ela tinha virado cocheiro.
Logo foi a fada que transformou todos esses animais. Cocheiro, tia, o que é isso? O cocheiro era o homem que ia guiando os cavalos com a carruagem que Cinderela, lindíssima, ia dentro, tá certo? Então, nós temos aí o antes. Como era? Como aconteceu? E tudo que aconteceu foi passado, uma coisa que já passou, certo? Então, essa imagem aí, ela está se referindo ao conto de fadas de Cinderela, ok? Na próxima imagem, vocês vão usar o número 1 para o que acontece antes, o que aconteceu, né? No caso, antes. Você vai usar o número 2 para o que aconteceu depois. Então, conversando, que nós já conversamos, tia já deu orientações na aula passada, nós vamos conversar aí de novo, se quiser conversar no grupo, o que é que acontece antes e depois do que aparece nessa imagem aí, né? Nessa que Cinderela, nessa aqui, deixa a tia voltar para vocês verem, nessa imagem aqui, a gente já conversou, tá certo? Agora, na letra C, nós vamos colocar, como tia já ia explicando, mas eu vou voltar a explicar novamente. O número 1 na imagem que mostra o que aconteceu antes. O número 2 na imagem que aconteceu depois. Dessas imagens aí, nós temos o príncipe dançando com Cinderela. Na outra imagem, nós temos Cinderela correndo na escada, esqueceu o sapatinho dela, porque já era meia-noite. E a fada disse que à meia-noite, 12 horas, Cinderela tinha que sair correndo, porque senão o encanto dela ia acabar. E ela ia ficar naquela festa lindíssima do príncipe com as roupas que ela estava. Mas aí ela estava dançando. Quando ela viu que ia dar 12 horas, ou que já era 12 horas, ela correu. Correu, o sapatinho dela ficou lá na escada. Então, qual dessas cenas aí aconteceu antes? Quem aconteceu depois? Você vai escrever o número 1 para o antes, número 2 para depois. Vamos lá? Corrigir? Observe se você acertou, tá certo? Número 1 para a imagem que tem o príncipe dançando. Número 2 para Cinderela correndo na escada. Mas como eu sei que é o número 1 e o número 2? Cinderela chegou ao baile toda arrumada, muito linda. Primeiro, o príncipe convidou-a para dançar. E depois, Cinderela percebeu que não tinha mais aquele horário para a festa, né? Porque a fada já tinha falado com ela. Cinderela correu. Então, número 1 e número 2, como vocês estão vendo. Certo? Acertaram? Legal! Nós temos aqui a letra D. Para poder fazer essa atividade, como o tia tinha dito a vocês, ia precisar de assistir. Mas eu sei que vocês são muito inteligentes, já conhecem essa história, né? E vamos observar se vocês acertaram. Letra D. Indique o horário em que a personagem deveria sair do castelo antes do encanto ser desfeito. Eita, tia Zildeni já deu foi a dica lá na outra página. Será que Cinderela saiu meio-dia? Será que Cinderela saiu 10 horas da festa? 4 horas? Ou foi meia-noite? Qual desses quadrinhos você marcou? Tia Zildeni marcou o quadrinho do meio-dia. Meio-dia?
Não. 10 horas? Não. 4 horas? Foi meia-noite. Legal, você leu. Certo? Vamos para a letra E. Marque com X a imagem do único objeto que restou para Cinderela como lembrança do baile. Será que Cinderela ficou com a abóbora como lembrança? Será que Cinderela usou uma coroa? Ou será que foi o sapatinho de cristal? Qual desses 3 objetos você marcou? Veja se você acertou. Legal! Sapatinho de cristal. Você é nota 10. Muito bem. Tia ama. Passa para a próxima página. Tia vai mostrar aí, agora, uma retomada que nós vamos fazer sobre a unidade O Tempo que Passa. Nessa unidade aí, nós vamos dar uma retomadazinha, certo? Porque o assunto que tia já passou é um assunto pequenininho, mas eu vou fazer a retomada porque na próxima aula a gente vai ter uma unidade nova para estudar, tá certo? Então vamos lá. Nosso tema é o tempo que passa. O que é que nós vamos rever aqui nessa página? Vamos lá? Olha aí o que tia colocou. Nós temos aí, como é o nome desse aí? O que é isso? Eu sei. Aí é um relógio de ponteiro, certo? Tia colocou aqui. Que é isso? Quem já viu esse instrumento aí? Como é o nome dele? É fácil, mas tia colocou aqui para você lembrar. Aí é uma ampulheta, tá certo? Essa ampulheta, ela é colocada areia aqui na parte de cima. E à medida que o tempo vai passando, a areia, ela vai descendo para a parte de baixo, tá certo? E aí as pessoas, elas cronometravam o tempo de acordo com o que essa areia descia para a parte de baixo. Tem mais, vamos lá. O que é isso? Será que é um relógio? Mas esse relógio, ele tem números diferentes do outro. Tem ponteiros também. Mas o nome dele é um cronômetro, tá certo? E esse cronômetro aí, ele serve pra gente fazer uma brincadeira, por exemplo. Vamos cronometrar o tempo de uma brincadeira entre 2 alunos, para ver quem gasta menos tempo, mais tempo. E aí tem outras coisas também que a gente pode cronometrar o tempo. Então esse é um cronômetro. Tem outro. Nós temos aí um outro relógio. E como é o nome desse relógio? Quem tem um relógio desse? Nós temos aí um relógio digital, certo? Então, esse relógio aqui, que tia está colocando o mousezinho em cima. E esse relógio aqui, o que é que ele tem? Nesse relógio, nós temos um relógio de ponteiro e um relógio digital. Nós temos uma ampulheta e um cronômetro. Todos esses instrumentos aí servem para medir o tempo. De qualquer forma, que seja manhã, tarde, meio-dia, noite, madrugada, você vai precisar dele para medir o tempo, tá certo? E de acordo com que você vai medindo o tempo, você está percebendo que o tempo está passando. Por exemplo, a gente vem para a escola 7 horas da manhã. Quando a gente sai da escola, é meio-dia. Então, você observou que o tempo passou, porque nós estamos dentro da sala de aula, fazendo nossas atividades,
e o tempo vai passando, a hora ela vai subindo. Então toda vez que passa uma hora, o tempo passa, tá certo? Então nós temos aí os instrumentos, né, que a gente calcula o tempo, mostra que passa o tempo, mede o tempo, tá certo? Então, vamos para a próxima. Nós temos também nesta unidade durante e ao mesmo tempo. Então, tia vai só dar uma dica. Enquanto tia Zildeni está aqui dando aula para vocês, vocês estão aí ao mesmo tempo estudando. Tia ensina e vocês na casinha de vocês prestam atenção e nós estamos, né, estudando ao mesmo tempo. Tá certo? Então olha o que tia Zildeni colocou para vocês. Opa, presta atenção. Opa! Tia colocou novamente o livrinho. O livro não, tia, desculpa. Tia colocou novamente aquele textinho da cigarra e a formiga. Só pra gente fazer a revisão, tá certo? Tia vai ler. O título é A Cigarra e a Formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. A cigarra, ela passava o tempo todo cantando. A formiga, enquanto era verão, ela não perdia tempo, porque ia chegar o inverno. E durante o inverno, não tinha como a formiga procurar comida para ela, passar todo o inverno comendo. Então, quando chegou o inverno, a cigarra veio até a casa da formiga. Aí a formiga perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo o verão? Aí ela, cigarra, né? A cigarra disse assim: durante o verão eu cantei. Mas olha só, ao mesmo tempo que a cigarra estava cantando lá, muito bem formosa, a formiga, ela estava trabalhando. Então isso daí é durante ao mesmo tempo, né? Enquanto uma cantava, a outra trabalhava, tá certo? Esse é um conteúdo muito bom para você entender. Há também o antes e o depois, que tia já fez até a revisão no caderno de atividades. E aquela revisão que tia fez foi durante a correção. Lembra quando você era bebê? Ah, tia, a gente não lembra porque a gente era bebê. Mas a mamãe de você conta quando você era bebê. Mostra fotos de quando você era bebê. E você já observou em uma foto que você olha quando você era bebê, a diferença que você tem hoje no seu corpinho, no seu cabelo, no seu rosto, né? As coisas que aconteceram durante este ano, porque você aprendeu a falar, aprendeu a sentar, aprendeu a andar, né? E muitas coisas vão aparecendo na vida da gente, e aquilo que você vê hoje, ela vai ficar para o passado. Então, tudo que você passou, você pode escrever, porque você vai ter uma ideia. Na atividade de casa, você vai fazer no caderno, tá certo? Vai ser só uma atividade e você vai gostar de fazer. Em casa, com a ajuda de um adulto, procure uma fotografia de quando você era bebê. Cole no caderno e observe o que aconteceu com seu corpo, seu rosto e cabelo durante esse tempo que passou até nos dias de hoje. Quando você colar, você vai ficar observando, claro, com a ajuda de um adulto, né? Você vai ficar observando a sua foto.
Depois você vai fazer a anotação embaixo da foto, tá certo? Aí, antes de você colar a foto, você, na primeira linha do caderno, você vai escrever o dia da semana, de que atividade é essa, se é de português, matemática, mas você sabe que como a aula é de história, então vai ser no caderninho de história. Então você coloca lá, atividade de história e a data, tá certo? A data que você está fazendo. Depois que você colar, que você observar, aí você vai observar direitinho. Aí você pode escrever, né? Essa anotação que você vai fazer, ela pode ser através de tópicos ou então um pequeno texto que você vai dizer que quando você era bebê, você gostava de fazer isso, a mamãe fazia isso com você, e aí a sua mamãe vai te dar orientação. Agora tem uma coisa que não pode esquecer, é de caprichar na letrinha, ok? Além de caprichar na letrinha, você vai caprichar também na leitura. Depois você vai postar para a tia Zildeni ver, tá certo? Tia Poliana também vai ver. E a gente vai ficar muito feliz. Eu vou adorar olhar as fotos de vocês, bebê. Vou gostar de ver as anotações que vocês fizeram, ok? Então, nossa aulinha era essa. Nós temos a nossa agenda, que vai ser no caderno comum. Quando o tia Zildeni diz, caderno comum é aquele caderno que a gente escreve, tá certo? Na aula de história, hoje, a gente vai sair um pouquinho da atividade do livro e nós vamos fazer a atividade no caderno, tá certo? Então, nossa aulinha era essa. Muito obrigada. Beijos. Jesus abençoe e até a próxima aula. Viu? Tchau, tchau. Tia ama vocês.